Seja bem-vindo ao seu curso de Gestão Empresarial. Módulo Liderança. Aula 8. Conteúdo desta atividade: o processo de trabalho e a saúde do trabalhador, o sofrimento psíquico, o estresse, continuação, a síndrome de Burnout, estágios da síndrome de Burnout, o processo de trabalho e a saúde do trabalhador. As traumáticas mudanças pelas quais está passando este país é que a busca da eficiência a todo custo e o excesso de competição entre as empresas estão moendo as pessoas. Do ponto de vista humano é cruel. Do ponto de vista econômico é contraproducente. Luttwak, 1995. Ao longo dos anos, o processo de trabalho tem sofrido sucessivas mudanças, iniciando pela economia de subsistência, onde o homem produzia somente o que era necessário para o seu próprio consumo. E logo depois com os trabalhos artesanais, que eram produzidos manualmente e vendidos em uma escala menor, até chegar ao mercado capitalista que vivemos em nossos tempos atuais. Com o crescimento das cidades, milhares de pessoas abandonaram a vida do campo, migrando para o núcleo urbano em busca de melhores condições de vida através de sua inserção no mercado de trabalho. Talvez você já tenha lido sobre este assunto em outro lugar, mas quando falamos de produção, desempenho, crescimento e outros fatores que se referem à evolução, não podemos nos esquecer do passado e de como tudo começou. Então, se já viu este assunto, veja mais uma vez. Se não ouviu, aprenda um pouco mais como tudo começou. No início do século XX, Henry Ford irá propor a aplicação de uma teoria voltada para a eficiência e controle da produção do trabalhador. Este período é marcado pela produção de carros em grande escala e pelo consumo desenfreado. Este modelo organizacional irá perdurar até a década de 70, quando o mercado de trabalho apresentar mudanças por causa do aumento da competição, queda nos lucros da empresa e a mão de obra excedente gerando desemprego, principalmente devido à implantação de novas tecnologias no setor industrial. As mudanças, a partir daí, irão aparecer não só na área econômica e social, mas também irão refletir na saúde do trabalhador. O modelo capitalista organiza o sistema de produção de maneira a restringir a iniciativa do trabalhador, no que se refere ao seu processo de trabalho, organização e, em algumas situações, o próprio ambiente de trabalho. Para que o trabalhador tenha um controle sobre suas condições de saúde, é necessário que suas necessidades básicas sejam atendidas, tanto no trabalho quanto em função do que este mesmo trabalho pode oferecer à sua vida privada. Assim, o trabalho deve proporcionar uma alimentação saudável, moradia adequada, meios de transportes, saúde e educação eficientes, direitos básicos à condição humana, o que na maioria das vezes não acontece. A saúde do trabalhador fica comprometida quando este começa a exercer um papel de multifuncionalidade dentro da empresa, gerando a fadiga e o desgaste profissional. Estes sintomas alienam o trabalhador do processo produtivo a ponto de gerar danos psicológicos. A moderna organização capitalista do processo de trabalho iniciou a era das doenças provocadas pela grande exigência de adaptação do homem ao trabalho, um reflexo do esforço que o trabalhador emprega para adaptar-se a esta situação anormal. Essas exigências afetam o ritmo físico, psíquico e psicológico do indivíduo, gerando as doenças de trabalho,
pois são cobrados excessivamente, com o objetivo de superar a capacidade de adaptação profissional. Atualmente, o mercado de trabalho sofre mudanças radicais, reduzindo o emprego regular em favor do trabalho temporário ou terceirizado. Assim, atualmente as relações de trabalho incluem empregados em tempos parciais, empregados casuais, pessoal com contrato por tempo determinado, temporários, estagiários e etc. Estes e outros detalhes você poderá aprender em nosso curso de Departamento Pessoal. Desta forma, as condições de trabalho estão cada vez mais precárias devido à terceirização dos setores de trabalho, atingindo principalmente o trabalhador que recebe salários baixos, comprometendo a sua saúde, podendo correr o risco de sofrer acidentes ou contrair alguma doença no próprio local de trabalho. No entanto, podemos constatar que a carga excessiva de trabalho, o nível de instabilidade no emprego e a competição exagerada no ambiente de trabalho irá provocar um aumento de estresse no trabalhador. O sofrimento psíquico. Ao longo da história do mundo do trabalho, observam-se mudanças significativas que se acentuaram no século XX, principalmente com as discussões, pesquisas, avanço de novas tecnologias, solicitando e exigindo dos trabalhadores uma adaptação e desempenho seu, sempre compatível com as suas possibilidades. Hoje, é possível observar que as cobranças sobre o trabalhador estão crescendo cada vez mais, exigindo-lhe a máxima competência. O sofrimento psíquico é gerado no trabalhador devido à pressão que é submetido diariamente em busca de lucros, competição, eficácia e da manutenção do emprego. O trabalhador se sente apavorado por não conseguir manter sua energia física e mental adequada para seu desempenho no trabalho, e esse pavor é uma forma em que se manifesta o sofrimento psíquico. O sofrimento psíquico do profissional é percebido com certa clareza quando o trabalho deixa de ser motivo de prazer, bem-estar, satisfação, sentir-se útil, passando a ser lugar de dor, sofrimento e cansaço. A carga psíquica aumenta quando o trabalhador relata seu trabalho, expondo que não é valorizado, trabalhando de forma mecânica, onde ocorre o desgaste tanto físico como emocional, provocando sensações de medo, angústias, etc. As condições de trabalho inadequadas, baixa remuneração, etc., prejudicam o bem-estar e a satisfação no ambiente de trabalho. Os sintomas psíquicos, nomeados como mentais e emocionais, estão relacionados à diminuição da concentração e memória, confusão, ansiedade, depressão, frustração, medo e impaciência. O estresse. Na aula 5 deste curso, falamos um pouco do estresse, tendo como objetivo delinear seus aspectos principais. Porém, nesta aula iremos detalhar mais um pouco sobre este assunto que anda tirando a paz da maioria dos trabalhadores. O conceito de estresse surgiu nos anos 30, graças a Hans Selye, endocrinólogo canadense de origem austríaca. Segundo Selye, o estresse é um processo vital e fundamental que pode ser dividido em dois tipos. Quando passamos por mudanças boas, temos o estresse positivo e quando atravessamos alguma fase negativa, estamos vivenciando o estresse negativo. Com o decorrer dos anos, o ambiente de trabalho vem se modificando e acompanhando o avanço das tecnologias, ultrapassando cada vez mais o nível de capacidade de adaptação dos trabalhadores. Os profissionais vivem hoje sob contínua pressão, sendo o tempo todo cobrados, não só no trabalho, como também na vida, de uma maneira geral. O estresse ambiental pode exercer grande influência na maneira como o indivíduo se comporta socialmente, podendo torná-lo agressivo, por exemplo.
O desgaste profissional ao qual as pessoas estão submetidas diariamente poderá gerar algum tipo de doença. Os modelos expostos são responsáveis pelos seguintes fatores: agentes estressantes de natureza diversa, física, biológica, mecânica, social, etc. Conjunto de características pessoais, tipos de personalidade, modos de reação ao estresse, etc. Conjunto de consequências relacionadas à saúde do indivíduo, doenças cardiovasculares, perturbações psicológicas, etc. Da organização, absenteísmo, acidentes, produtividade, desempenho, etc. Adam Simon Posen afirma que os sintomas físicos mais comuns do estresse são fadiga, dores de cabeça, insônia, dores no corpo, palpitações, alterações intestinais, náusea, tremores e resfriados constantes. Outros sintomas são apresentados através do pensamento, que podem ser representados de forma compulsiva e obsessiva, levando em consideração a angústia e a sensibilidade emocional, tornando o sujeito agressivo e violento. Ruído, alterações do sono, sobrecarga, falta de estímulos, mudanças determinadas pela empresa, mudanças devido a novas tecnologias. Escolha seu assistente. Vamos continuar com a nossa aula. Os fatores que geram os sintomas depressivos podem estar relacionados ao estresse. Os fatores são: ruído. O ruído excessivo pode levar ao estresse, provocando irritações, reduzindo o poder de concentração, principalmente nas atividades que apresentam certo grau de complexidade, o que afetará o desempenho do indivíduo, levando à fadiga física. Pode também alterar suas funções fisiológicas, como o sistema cardiovascular. Alterações do sono. Ocorre através dos trabalhos que são realizados em turnos alternados. Faz com que aumente o desgaste do trabalhador, afetando seu desempenho, pois a sensação de cansaço e sono é maior quando estão acordados. Alternando o ciclo circadiano, mecanismo do corpo para ajustar o relógio biológico, provocando reações no corpo, fazendo alterações tanto na vida familiar como social do sujeito. Vale ressaltar que o bruxismo e o sonambulismo também estão ligados ao distúrbio do sono, devido ao estresse que sofrem no trabalho. Sobrecarga. A sobrecarga de tarefas no trabalho é considerada como um dos motivos que leva ao estresse no ambiente de trabalho. Isso ocorre devido às exigências que são impostas no ambiente e que sempre ultrapassam o nosso limite de capacidade de adaptação. Os 4 fatores que resultam na sobrecarga no trabalho são: urgência do tempo, responsabilidade excessiva, falta de apoio, expectativas contínuas de nós mesmos e daqueles que estão à nossa volta. Falta de estímulos. A falta de estímulos no trabalho poderá ocorrer quando as tarefas se tornam repetitivas, não tendo certo grau de importância, resultando em um profissional altamente estressado e desmotivado com o seu trabalho. Com relação às doenças, o profissional poderá sofrer ataques cardíacos. Mudanças determinadas pela empresa. Esse tipo de mudança pode ser feita pela chefia ou devido à nova direção da empresa, isto é, por causa de alguma aquisição da empresa. Geralmente, esse tipo de mudança gera estresse e insegurança.
No entanto, o profissional que sofre com as mudanças da empresa passa por momentos de ansiedade, pois, afinal, teme que seu setor seja desmanchado. É importante constatar que, mesmo que isso aconteça, fazendo com que o trabalhador perca a sua posição, ele continuará sendo o mesmo profissional. Seus conhecimentos continuarão intactos e a empresa poderá aproveitá-lo da melhor forma possível na organização. Mudanças devido a novas tecnologias. As mudanças ocorrem com as consequentes inovações tecnológicas aliadas à velocidade das mudanças no processo produtivo, fazendo com que as pessoas desenvolvam competências e habilidades. Dessa forma, as pessoas são solicitadas a se adaptarem às novas exigências impostas no mercado de trabalho. Dessa forma, sofrerão mais com esse tipo de mudança as pessoas que estejam passando por certa instabilidade afetiva, que apresentam características de insegurança e ansiedade, e indivíduos que não conseguem se adaptar com as novas tecnologias. Antigamente, o setor industrial era tido como um local de alto índice de estresse onde se tinha adoecimento no trabalho. Hoje, estudos voltados nessa área mostram que profissionais ligados à educação, à saúde, executivos e profissionais liberais, com características no aspecto organizacional do trabalho e com elevada capacidade de autogerenciamento de suas carreiras, também passam por estes problemas. Sendo assim, é possível observar que os fatores que geram riscos à saúde e ao sofrimento psíquico estão crescendo cada vez mais devido às exigências que são impostas ao profissional, as quais muitas vezes ultrapassam sua capacidade de adaptação. Outro fator que pode ser considerado estressante é a perda do emprego, pois gera dificuldades financeiras, refletindo na identidade social do indivíduo. Afinal, o trabalho satisfaz, tornando o sujeito importante e reconhecido socialmente. Com o desemprego, a sua identidade pessoal e a sua autoestima também são abaladas. A ausência do trabalho pode estar associada à queda do nível da qualidade de vida do trabalhador, que, como consequência, terá a saúde abalada. Esses fatores resultarão no seu sofrimento mental, ficando mais frágil, se afastando do grupo social de lazer. São manifestados comportamentos negativos como a agressão, a rispidez e a apatia. Além da perda do emprego, a aposentadoria também está relacionada ao tédio, à solidão e à inutilidade, provocando esses fatores que são altamente estressantes. No entanto, o indivíduo perdeu o seu espaço no sistema produtivo, sendo necessária uma recolocação e reorganização na sua vida e no setor profissional. Segundo França e Rodrigues, pessoas que apresentam um elevado nível de ansiedade dentro de si se acostumaram a lidar com o estresse no trabalho, usando este como um meio de descarga e tensão, sendo chamados de workaholics, ou seja, viciados no trabalho. Estes profissionais têm uma enorme dificuldade de desfrutar de seu tempo livre, seja na família, no lazer ou até mesmo no seu convívio social. Este tipo de profissional é muito valorizado no ambiente empresarial e pela sociedade tecnológica, pois são pessoas que têm um rendimento profissional bem elevado. Sendo assim, o estresse passou a ser muito importante no nível de tensão organizacional e pessoal, servindo como qualidade de vida dos funcionários, produtos, serviços e resultados. Exercícios parte 2. A Síndrome de Burnout. O Burnout surgiu em 1974. Quem aplicou este termo foi o psicólogo Feigenbaum.
que constatou esta síndrome em um de seus pacientes que trazia consigo energias negativas e impotência relacionada ao desgaste profissional. O termo burnout é uma composição de burn, queimar, e out, fora, ou seja, traduzindo para o português significa perda de energia ou queimar para fora, fazendo a pessoa adquirir esse tipo de estresse, tendo reações físicas e emocionais, passando a apresentar um tipo de comportamento agressivo. Apesar de ser bastante semelhante ao estresse, o burnout não deve ser confundido com o mesmo. Estresse diferente de burnout. O burnout é muito mais perigoso para a saúde. No estresse existem maneiras de controlá-lo. Como exemplo, um trabalhador estressado quando tira férias volta novo para o trabalho, mas isso não acontece com um trabalhador que esteja sofrendo a síndrome de burnout. Assim que ele retorna ao trabalho, os problemas voltam a surgir novamente. Definida como uma reação à tensão emocional crônica gerada a partir do contato direto, excessivo, devido às longas jornadas de trabalho, faz o indivíduo perder a sua relação com o trabalho, de forma que as coisas deixem de ter importância e que qualquer esforço que faça seja inútil. Qualquer trabalhador pode apresentar o burnout, porém essa síndrome aparece mais em profissionais que trabalham em atividades onde se tem a responsabilidade pelo outro, seja por sua vida ou por seu desenvolvimento. Essa síndrome aparece em profissionais que têm um contato interpessoal mais exigente, como é o caso dos profissionais que estão ligados na área da educação e saúde, carcereiros, atendentes públicos, funcionários que dentro da organização exercem cargos de gerência, diretoria, chefias e telemarketing. O conceito de burnout pode ser dividido em 3 dimensões, que são: exaustão emocional. Falamos na aula anterior da exaustão física na SAG. Já a exaustão emocional é a situação em que o trabalhador percebe que suas energias estão esgotadas e que não pode dar mais de si mesmo. Surge o aparecimento do cansaço, fica propenso a sofrer acidentes, ansiedade, abuso de álcool, cigarros e outras drogas ilícitas. Despersonalização é o desenvolvimento de imagens negativas de si mesmo, junto com certo cinismo e ironia com as pessoas do seu ambiente de trabalho, com clientes e aparente perda da sensibilidade afetiva. Falta de envolvimento pessoal no trabalho. Diminuição da realização, afetando a eficiência e a habilidade para a concretização das tarefas, prejudicando seu desempenho profissional. O burnout está associado entre o que o trabalhador dá, ou seja, tudo aquilo que investe no trabalho, e o que ele recebe, isto é, reconhecimento de seus supervisores, de sua equipe de trabalho. Muitas vezes, o profissional dá tudo de si e não é valorizado, fazendo com que fique frustrado, tendo a sensação de inutilidade para com o trabalho. Um profissional que entra em burnout assume um comportamento de frieza com seus clientes e com quem trabalha. As relações pessoais são cortadas, passam a agir como se estivessem em contato com objetos. Também ocorre a perda da sensibilidade afetiva, deixando de se responsabilizar pelos problemas e dificuldades das pessoas que cuidam. Uma análise mostra que a violência, a falta de segurança no emprego, burocracia no processo de trabalho, falta de autonomia, baixos salários, tendência a se isolar das pessoas que trabalham,
falta de apoio também são fatores relacionados ao burnout. A falta de perspectiva com relação à ascensão na carreira profissional pode gerar sentimentos de ansiedade e frustração constante no cotidiano do trabalho. Quando o profissional está afetado pela síndrome, as ideias pessimistas, o medo, etc., predominam com certa influência no local de trabalho. Quadro clínico. O quadro clínico de burnout apresenta os seguintes sintomas: esgotamento emocional, perda da sensibilidade afetiva, perda fácil do senso de humor, perda de memória, cansaço permanente, dificuldade para levantar-se pela manhã. Em algumas pacientes ocorre a suspensão da menstruação e dores gastrointestinais. Despersonalização que resulta em atitudes negativas que a pessoa faz da sua própria imagem, relação de cinismo e ironia para com as pessoas na organização. Manifestações emocionais relacionadas com a falta de realização emocional, esgotamento profissional, sentimentos de frustração, baixa autoestima, desmotivação para com o trabalho. Reações comportamentais, consumo acelerado de cigarros, álcool, café e drogas ilícitas. Apresenta comportamentos irritadiços e violentos, distanciamento afetivo dos clientes e dos colegas de trabalho, perda da concentração, elevada taxa de absenteísmo ocupacional e constantes conflitos interpessoais, tanto no trabalho como no próprio ambiente familiar. Reações físicas: fadiga, problemas de tensão arterial, ataques cardíacos, perda de peso, dores de cabeça, dores nas costas, etc. Profissionais recomendam como forma de prevenção do burnout: modificar com certa frequência a atividade de rotina, evitar monotonia, reduzir o excesso de longas jornadas de trabalho, melhorar a qualidade das relações sociais, melhorar as condições físicas no trabalho, investir no aperfeiçoamento profissional e pessoal dos trabalhadores. Pesquisas informam que as mulheres têm mais chance do que os homens de adquirir a síndrome de burnout devido à sua dupla jornada de trabalho, que administra tanto as tarefas do emprego como as tarefas domiciliares. É importante enfatizar que, quando o trabalhador é diagnosticado com burnout, é necessário que este seja afastado do emprego e que, durante este período, continue recebendo todas as suas garantias. Administração de estresse individual. Uma variedade de técnicas ajudam os indivíduos a administrar o estresse. Dentre as estratégias mais básicas estão aquelas que ajudam as pessoas a se manterem saudáveis, exercícios regulares, bastante descanso e uma dieta balanceada e saudável. Além disso, a maioria dos indivíduos lida com o estresse de forma mais eficaz, caso vivam de maneira mais saudável e possuam uma rede de pessoas que os apoiam e os encorajam. Família, relacionamentos e ser membro de grupos fora do trabalho, como organizações comunitárias ou religiosas, são úteis para a administração do estresse, assim como para outros benefícios. As pessoas que não se cuidam física e emocionalmente estão mais suscetíveis à sua vida pessoal, assim como na profissional. Novas respostas do local de trabalho. Embora os indivíduos possam perseguir estratégias de administração do estresse por conta própria, as empresas esclarecidas de hoje em dia apoiam hábitos saudáveis para ajudar os funcionários a administrarem o estresse e serem mais produtivos.
Apoiar os funcionários pode ser tão simples quanto encorajar as pessoas a tirarem descansos periódicos para um café e férias. Ao reconhecer os aspectos pessoais das vidas dos empregados, as práticas de vida-trabalho também comunicam que os gerentes e a organização se importam com os funcionários como seres humanos. Quando você ajuda as pessoas a encontrarem equilíbrio ou a resolverem problemas durante momentos difíceis em suas vidas, você está dizendo: nós queremos ser parceiros para o longo prazo. Iniciativas de equilíbrio na vida-trabalho ajudam os funcionários a administrarem o estresse, melhorarem a produtividade e a qualidade de vida e a realçarem a satisfação no trabalho e o comprometimento organizacional. Além disso, as atitudes dos chefes influenciam diretamente, caso os funcionários estejam estressados e infelizes ou relaxados, motivados e produtivos. Estágios da Síndrome de Burnout. São 12 os estágios de Burnout. Necessidade de se afirmar. Dedicação intensificada, com predominância da necessidade de fazer tudo sozinho. Descaso com as necessidades pessoais. Comer, dormir, sair com os amigos começam a perder o sentido. Recalque de conflitos. O portador percebe que algo não vai bem, mas não enfrenta o problema. É quando ocorrem as manifestações físicas. Reinterpretação dos valores. Isolamento, fuga dos conflitos. O que antes tinha valor sofre desvalorização. Lazer, casa, amigos e a única medida da autoestima é o trabalho. Negação de problemas. Nessa fase, os outros são completamente desvalorizados e tidos como incapazes. Os contatos sociais são repelidos, cinismo e agressão são os sinais mais evidentes. Recolhimento. Mudanças evidentes de comportamento. Despersonalização. Vazio interior. Depressão. Marcas de indiferença, desesperança, exaustão. A vida perde o sentido. E, finalmente, a síndrome do esgotamento profissional propriamente dita, que corresponde ao colapso físico e mental. Esse estágio é considerado de emergência e a ajuda médica e psicológica uma urgência. Exercícios parte 3.